Fala galera, a paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje eu quero partilhar com vocês o livro de Juízes, apontando algumas considerações para que nós possamos fazer uma boa leitura. A primeira coisa é que o livro de Juízes, ele está inserido dentro dos livros históricos, que narram a história de Israel, o povo escolhido por Deus. O livro de Juízes ele é escrito num momento crítico de Israel. Por que Israel estava num momento crítico? Porque Israel estava sem nenhum grande líder, liderando a nação para ser fiel à aliança a Deus. E por causa justamente da quebra da aliança, os israelitas caíram na mão dos opressores, nas mãos dos inimigos e cometeram o pecado da idolatria. Como vimos no primeiro bloco, no livro do Pentateuco, Moisés ele é o grande líder que vai guiar a nação de Israel. Depois, com a morte de Moisés, nós vemos a sucessão de Josué. No livro de Juízes, nós vamos ver sendo narrado a morte de Josué. E após a morte de Josué, nesse tempo, o tempo dos juízes, Israel vai ficar sem um grande líder e por isso cai na mão dos opressores. Então, o Senhor, em sua misericórdia, ouvindo os gemidos e o clamor do seu povo escolhido, ele levanta esses juízes para libertar a nação de Israel. Convido você a tomar Juízes, no capítulo 2, no versículo 16. Então, o Senhor suscitou juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Então, os juízes são justamente esses líderes espirituais, aqueles que vão ser usados por Deus para libertar a nação de Israel da mão dos opressores. Esses juízes, eles vão voltar o povo, voltar o coração de Israel para a aliança. O livro de Juízes ele foi escrito por volta do ano 1100 antes de Cristo. Então ele vai entrar num momento importante para Israel, porque ele vem depois da grande sucessão de Josué e ele também vai anteceder o tempo da monarquia, onde vão ser instituídos reis sobre o povo israelita. Então, esse livro ele é baseado praticamente em 4 elementos. O primeiro elemento que nós vamos ver é o elemento do pecado. Em Juízes, no capítulo 2, no versículo 11, nós vamos ver este elemento. Os israelitas ofenderam o Senhor e serviram os ídolos de Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que o rodeavam. Prostraram-se diante deles, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram os ídolos de Baal e Astarte. Então esse é o primeiro elemento que nós vamos ver em todo o livro de Juízes. Os juízes são levantados porque Israel comete o pecado da idolatria. Quando você for ler o livro de Juízes, o tempo todo você vai ver uma frase: então os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor. O tempo todo eles vão cometer graves pecados, e esses pecados vão levar os israelitas a sofrer um segundo elemento, que é a consequência do pecado. E qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado é que os israelitas eles vão cair na mão dos opressores.
esses opressores que vão saquear, esses opressores que vão escravizar a nação de Israel. E debaixo dessa escravidão, Israel novamente começa a lembrar da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, e novamente começam a levantar um grande clamor. E esse é o terceiro elemento: Israel se arrepende dos seus pecados. E uma vez que Israel se arrepende dos seus pecados, nós entramos no quarto elemento, que é o Senhor intervindo. E o Senhor vai intervir, levantando juízes para libertar o seu povo escolhido. Convido você a tomar Juízes no capítulo 2, no versículo 18. Sempre que suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz. Enquanto o juiz vivia, o Senhor livrava os israelitas das mãos dos inimigos, pois ele deixava comover pelos gemidos que surgiam da opressão e da aflição. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e prostrando-se diante deles. Não desistiram de suas práticas perversas, nem de suas condutas obstinadas. Então os israelitas, de tempos em tempos, eles vão abandonando novamente a aliança e caindo novamente na escravidão. No livro de Juízes, nós vamos ver sendo levantados 12 grandes juízes. Alguns teólogos dizem que foram 13, porque na sucessão de Débora, também no mesmo tempo havia um juiz chamado Baraque. Mas como eles serviram no mesmo tempo, nós vamos ver que foram levantados 12 grandes juízes, que vão simbolizar também as 12 tribos de Israel. Esses juízes são chamados de juízes maiores e juízes menores. Por que vão ganhar esse nome, maiores e menores? Justamente por causa da ênfase que é dado em alguns desses juízes. E dentre esses juízes, para a sua leitura, eu quero falar de alguns deles que foram vitoriosos, que realizaram coisas tremendas em nome de Deus. E quero citar Gideão, que você vai encontrar no capítulo 6. Então Gideão ele vai ficar conhecido porque ele vai vencer a opressão dos madianitas com apenas 300 homens, para mostrar que o poder, a vitória não está no tamanho do exército, mas na força que vem do alto, na força que vem de Deus. Aquilo que você vai encontrar escrito em 1 Macabeus, no capítulo 3, no versículo 19, e também quero falar de Sansão. Então Sansão, ele é conhecido como o homem mais forte de toda a Sagrada Escritura, e o sinal de sua força, a força que ele tinha, estava na sua consagração. Então Sansão ele fez um voto, que era o voto do Nazireato. Esse voto era um voto ao qual o homem que era consagrado ao Senhor não podia cortar os cabelos, tomar vinho fermentado, ele não podia tocar no morto e nem desonrar os seus pais. Mas Sansão, ele vai desonrar esta lei, essa consagração ao Senhor, e ele vai cair enfraquecendo na mão dos inimigos, na mão dos filisteus, quando ele dorme no colo de Dalila. Os filisteus vão vazar os seus 2 olhos e Sansão ele vai ficar cego, e ele é colocado numa moinha e ele vai ficar servindo de motivo para que os inimigos possam zombar do nome de Deus. Mas Sansão
num determinado momento, ele recorda da aliança que Deus tem para com ele, da sua fidelidade à consagração, e ele vai levantar um grande clamor ao Senhor. Os seus cabelos vão voltar a crescer e Sansão vai destruir de uma vez só, derrubando as colunas do templo dos filisteus, todos os seus inimigos. E ele vai morrer matando mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. Então os juízes mostram para nós duas coisas fundamentais. Primeiro é a importância de estarmos em comunhão com Deus. Enquanto os juízes viviam e os israelitas, eles viviam sobre a graça de ter paz e liberdade em sua nação. Então aqui nós aprendemos a importância de nós estarmos em comunhão, em santidade com Deus. E uma segunda coisa que nós aprendemos nesse livro é que o pecado, ele traz inúmeras consequências para a nossa vida. Nós vamos ver que quando eles eram infiéis a Deus, eles caíam no pecado da idolatria e eram saqueados pelas obras dos inimigos. Então que esse livro possa trazer no seu coração esse desejo de sair do pecado, de sair das consequências do pecado, de voltar ao arrependimento profundo para experimentar uma grande libertação que vem de Deus. Esses juízes prefiguram a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso grande libertador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo!